Mas eu abro aspas aqui para o título da coluna do Estadão. Planalto vê tarifaço como novo 8 de janeiro e aposta em relação zerada com o Congresso. Qual é a tese? A tese é de que quando houve o ataque à República, no 8 de janeiro, a invasão e depredação dos prédios sedes da República, naquela ocasião o governo Lula, recém-iniciado também, então é preciso também ponderar sobre se aquela reação que promoveu mesmo uma união entre poderes, se aquilo não era também produto do início do governo, em que as coisas são mais fáceis mesmo, em que há menos governo, mas, enfim, de volta à tese. A tese é de que quando houve o ataque à República, de 8 de janeiro, o governo Lula conseguiu unir os poderes em função da sua agenda, inclusive, e fundamentalmente, esse é o interesse, o parlamento. Então, com base nessa comparação, que talvez seja wishful thinking, acredita-se que o mesmo ocorrerá agora, sob o discurso de defesa da soberania nacional. Essa crença explica muita coisa. O governo Lula acreditaria que, diante do tarifaço de Donald Trump, e mais amplamente também da aplicação da Lei Magnitsky, a Alexandre de Moraes, que, como eu disse, já escrevi, leiam a minha coluna de sexta-feira, quem puder. A Lei Magnitsky vem mais do que uma punição em si a Alexandre, como uma ameaça, né? Um alerta. Todo mundo suscetível a Magnitsky. Inclusive o parlamento. Os recados estão aí, os bolsonaristas estão dando os recados. Ameaçando, é uma ameaça, é uma coação. O uso da Lei Magnitsky, esse uso deturpado da Lei Magnitsky. É um toque no... Alô, Alcolumbre, fique esperto, Hugo Mota e tal. Então, a aposta do governo seria que esse conjunto intimidador, o tarifaço, percebido como uma investida contra a soberania nacional, que isso teria a capacidade de unir novamente os agentes políticos em função do governo. Acredite-se que o mesmo ocorrerá agora sob o discurso da defesa da soberania nacional. Então haveria uma fé, eu falo fé para provocar também, daí a fé em que, na volta do recesso, com o fim do recesso parlamentar, a relação governo-parlamento esteja pacificada, zerada. Não deixa de ser uma aposta na reabilitação da popularidade de Lula, né? Porque o parlamento tem se sentido muito à vontade para exercer a sua autonomia, claro, em grande parte porque conseguiu uma independência pervertida por meio das emendas parlamentares. A outra parte é que, bom, um governo impopular, um presidente impopular, à véspera do ano eleitoral, eu posso ficar à vontade para dar meus pulinhos, né, para mostrar que eu não sou automaticamente alinhado à agenda do governo. Então, a aposta do governo é que, no final das contas, que essa questão da defesa da soberania brasileira a partir do tarifaço de Donald Trump, das medidas como um todo, que isso teria o condão de reabilitar Lula, de que Lula cresceria, de que ele reverteria a situação ruim da sua rejeição. Isso fazendo com que as forças políticas, né, que estavam muito soltinhas, de repente se reorganizassem para se aproximar do governo. Essa é a aposta. Eu não sei se não será wishful thinking. Tem muito desgaste na relação do governo com o parlamento, muito cansaço nessa relação, muita desconfiança. O semestre parlamentar terminou com crise do IOF, com Lula derrubando o aumento do número de deputados, com as gestões de Flávio Dino, que é percebido como, com razão, percebido como lulista, gestões de Flávio Dino relativamente às emendas parlamentares, tem muita desconfiança. Será que essa questão da soberania nacional, da reação ao tarifaço, seria, como deseja, talvez sonhe o governo Lula, capaz de unir? O tarifaço une? Em vários lugares do mundo, sim, as gestões de Donald Trump mobilizaram a defesa da soberania nacional, que não deixa de ser um requentamento da defesa da democracia contra a ameaça do inimigo, que também favorece muito o discurso deles contra nós. Em vários lugares do mundo isso funcionou, né? Líderes provocados por Donald Trump
inclusive que não estivessem bem, conseguiram se reposicionar, melhorar a sua situação em função da questão da soberania nacional. Ocorre que no Brasil o desgaste é muito particular, né? As relações estão muito desgastadas, talvez seja uma situação muito particular. Não sei se a questão da soberania nacional teria peso suficiente para reverter esse cenário. Tarifaço une, tenho dúvidas, mas é a aposta do governo em uma relação pacificada com o Congresso. A gente vai ver, ou verá isso, por exemplo, no ritmo do andamento daquele projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né? Que é a grande agenda do governo Lula, é uma agenda influente e eleitoralmente poderosa, que anda lentamente, com um ritmo modesto, embora tudo indique que seja votado agora no segundo semestre. A forma da gente ver se as coisas melhoram nas relações entre governo e parlamento é no ritmo dos projetos, a gente vai ver isso em breve. Contra a ideia de pacificação das relações Planalto-Parlamento a partir do tarifaço, uma união em função de reações a isso, de se encontrar soluções para enfrentar essa questão. E, claro, para isso o governo Lula apostando que o fato de defesa da soberania melhoraria suas condições de aprovação, alguns dados da realidade contrariarão essa projeção. Como o Datafolha, que saiu no fim da semana, na sexta-feira passada, o número é ruim para Lula, né? Lula, deixa eu dizer aqui para vocês, Lula será competitivo em 2026. Tá? Lula, como Bolsonaro em 2022, não subestimem o poder da cadeira, do incumbente, a capacidade de barbarizar fiscalmente, de gastar, tudo que Lula está fazendo e fará, né, para ser competitivo em 2026. Mas a posição é ruim, como era de Bolsonaro, que foi competitivo em 2022 e que tinha índices elevados de rejeição nessa altura, se não me engano, até maiores do que o de Lula. Mas a posição de Lula é ruim, certo? Inclusive porque não terá Jair Bolsonaro como seu adversário. Bolsonaro muito rejeitado. Aliás, eu me pergunto por que os institutos de pesquisa colocam Bolsonaro nas amostras, né, nas pesquisas. Ele não pode ser candidato. Mas essa é outra questão. 40% consideram o governo Lula ruim ou péssimo. E com tudo que aconteceu desde então, a discussão, investimento no eles contra nós, vamos taxar os ricos não querem que a gente os taxe. Depois veio a questão, agora essa questão da soberania nacional. Mesmo com tudo isso, a posição de rejeição ao governo Lula, de reprovação ao governo Lula, continua no mesmo lugar, os mesmos 40%. Em pesquisa realizada agora, né, semana passada, 29 e 30 de julho, mesmo número, 40% de junho. Então, é algo para se avaliar. Será que talvez esteja muito perto, precisa de mais tempo para que isso se sedimente no sentimento das pessoas, o discurso da soberania como capaz de melhorar a posição de Lula? Não sei. A questão brasileira não parece muito cristalizada, as posições muito cristalizadas, né? Pouca margem para transição.